O processo eleitoral reúne uma sequência de atos jurídicos e administrativos que tornam possível a realização das eleições e a escolha legítima dos representantes políticos. Nesse vídeo eu vou apresentar as principais etapas desse procedimento, abordando as convenções partidárias, o registro de candidatura, a votação, a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos. Compreender essa sequência ajuda a visualizar como a vontade popular percorre um caminho formal até produzir efeitos concretos dentro do sistema democrático. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui você aprende o direito de um jeito fácil de entender, com explicações simples que ajudam você a dominar até os temas mais complexos. Vamos lá! As eleições não acontecem de forma improvisada. Elas dependem de uma estrutura complexa composta por regras, prazos, procedimentos e órgãos responsáveis por garantir a regularidade do processo. Cada etapa possui uma finalidade específica e se conecta às demais dentro de uma sequência organizada. O processo eleitoral pode ser entendido como o conjunto de atos destinados à escolha dos ocupantes dos cargos eletivos. O seu objetivo é assegurar que a manifestação da vontade popular ocorra de maneira legítima, transparente e compatível com as normas constitucionais. Para isso, a legislação estabelece diversas fases sucessivas. Entre essas fases estão as convenções partidárias, o registro das candidaturas, a votação, a apuração dos resultados e a diplomação dos eleitos. Cada uma delas desempenha papel importante na construção da legitimidade eleitoral. A ausência ou irregularidade em qualquer dessas etapas pode gerar consequências relevantes. As convenções partidárias constituem um dos primeiros momentos importantes do processo eleitoral. É nesse ambiente que os partidos políticos tomam decisões fundamentais relacionadas à participação nas eleições. Essas deliberações seguem regras previstas na legislação eleitoral e nos estatutos partidários. Durante as convenções, os partidos escolhem os candidatos que representarão a agremiação na disputa eleitoral. Também podem deliberar sobre estratégias políticas e outras questões relacionadas à participação nas eleições. Trata-se de um momento relevante para a definição dos rumos eleitorais da organização partidária. As convenções refletem a autonomia partidária garantida pela Constituição. Cada partido possui regras internas para conduzir esses procedimentos, observados os limites legais aplicáveis. A legislação busca conciliar liberdade de organização com segurança jurídica. Imagine que determinado partido possua diversos interessados em disputar o cargo de prefeito. A convenção partidária servirá justamente para definir qual nome será oficialmente apresentado pela legenda. A decisão ocorre conforme os mecanismos internos previstos pelo partido. As convenções também podem envolver deliberações sobre coligações, quando a legislação admite essa possibilidade para determinados contextos eleitorais. Além disso, podem tratar de questões administrativas ligadas à campanha e à organização partidária. O seu papel vai além da simples escolha dos candidatos. Encerradas as convenções, inicia-se outra fase importante, o registro de candidatura. Embora esse tema do registro de candidatura seja papo para um outro vídeo próprio, mais aprofundado, aqui é necessário compreender a sua posição dentro da sequência do processo eleitoral. O registro representa uma etapa indispensável para a participação oficial na disputa. O pedido de registro é apresentado à Justiça Eleitoral dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. A partir desse momento, inicia-se um procedimento destinado à verificação do cumprimento das exigências legais. O objetivo é assegurar que apenas candidaturas juridicamente aptas participem da eleição. A Justiça Eleitoral realiza análise dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. Nessa fase, são examinados documentos, informações e demais elementos necessários para a regularidade da candidatura. Trata-se de uma etapa importante para a segurança do processo eleitoral. Imagine que Tício tenha sido escolhido por seu partido durante a convenção. Mesmo após essa escolha, ele ainda precisará cumprir os requisitos exigidos para o registro da candidatura. A indicação partidária, por si só, não é suficiente para garantir participação definitiva na disputa eleitoral. O registro de candidatura funciona como um mecanismo de controle jurídico das eleições.
Por meio dele, a Justiça Eleitoral verifica se os requisitos previstos pela Constituição e pela legislação foram observados. Isso contribui para a legitimidade do processo eleitoral. Após o período de registros e demais providências preparatórias, aproxima-se o momento da votação. Essa é a fase em que os eleitores comparecem para manifestar as suas escolhas políticas. Trata-se de um dos momentos mais visíveis e também mais conhecidos das eleições. A votação representa a concretização prática da participação popular no processo eleitoral. É nesse instante que os eleitores exercem as suas escolhas dentro das regras estabelecidas pelo ordenamento jurídico. O resultado final da eleição costuma ser construído a partir dessas manifestações individuais. A organização da votação exige um planejamento complexo. É necessário definir locais de votação, preparar equipamentos, organizar sessões eleitorais e mobilizar equipes responsáveis pelos trabalhos eleitorais. A estrutura envolvida demonstra a dimensão do processo eleitoral brasileiro. A votação deve ocorrer em ambiente que assegure liberdade, sigilo e regularidade. O eleitor precisa ter condições de realizar sua escolha, sem constrangimentos ou interferências indevidas. A proteção da liberdade do voto constitui elemento essencial da legitimidade democrática. Imagine que Mévio compareça ao local de votação no dia da eleição. Ao chegar à sessão eleitoral, ele seguirá os procedimentos estabelecidos para identificação e exercício do voto. Todo esse processo ocorre dentro de uma estrutura previamente organizada pela administração eleitoral. A utilização de recursos tecnológicos trouxe importantes transformações para a votação no Brasil. O sistema eletrônico passou a desempenhar papel central na realização das eleições. O seu objetivo é proporcionar maior agilidade, segurança e eficiência ao procedimento eleitoral. A tecnologia também contribui para a redução de erros materiais relacionados à contagem manual dos votos. Além disso, permite processamento mais rápido dos resultados. Essas características influenciam diretamente as etapas posteriores do processo eleitoral. Encerrada a votação, inicia-se a fase de apuração. A apuração consiste no procedimento destinado à contagem dos votos e à identificação dos resultados obtidos pelos candidatos. Trata-se de etapa indispensável para a definição dos eleitos. A apuração precisa ocorrer de forma transparente, segura e confiável. A credibilidade das eleições depende da correta identificação da vontade manifestada pelos eleitores. Por isso, a legislação estabelece mecanismos destinados a garantir a integridade desse procedimento. Historicamente, a apuração eleitoral já enfrentou diversos desafios em diferentes países. Erros materiais, demora na contagem e dificuldades logísticas eram problemas relativamente comuns em sistemas baseados exclusivamente em procedimentos manuais. A evolução tecnológica contribuiu para reduzir muitos desses obstáculos. No modelo atualmente utilizado no Brasil, os resultados são processados com grande rapidez. Isso permite uma divulgação mais ágil das informações eleitorais. Ainda assim, a preocupação com segurança e fiscalização permanece presente em todas as etapas. Imagine que Semprônio acompanhe a divulgação dos resultados após o encerramento da votação. As informações disponibilizadas decorrem justamente do processo de apuração realizado pela Justiça Eleitoral. Esse procedimento transforma os votos depositados nas urnas em resultados oficiais. A apuração não se limita à simples soma dos votos. Ela envolve verificação, processamento e consolidação das informações provenientes das diversas sessões eleitorais. O objetivo é assegurar que o resultado final reflita corretamente a vontade dos eleitores. Outro aspecto importante é a distinção entre resultado provisório e resultado definitivo. Em determinados casos, podem existir situações jurídicas pendentes que influenciam a consolidação final dos resultados. Por essa razão, algumas etapas posteriores continuam sendo relevantes mesmo após a divulgação inicial dos números. Concluída a apuração, o processo eleitoral avança para a fase da diplomação. Essa etapa costuma receber menos atenção do público em geral, mas possui enorme importância jurídica. A diplomação formaliza o reconhecimento dos candidatos eleitos. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral constitui documento oficial que atesta a eleição do candidato.
Por meio dele, reconhece-se que a pessoa preencheu os requisitos necessários para assumir o cargo eletivo. A diplomação representa um marco importante dentro do processo eleitoral. A cerimônia de diplomação ocorre após a conclusão das etapas necessárias para a confirmação dos resultados. Nesse momento, a Justiça Eleitoral certifica formalmente a condição dos eleitos e dos suplentes, quando isso for cabível. O ato possui significado jurídico e institucional relevante. Imagine que Cornélio tenha sido eleito para um determinado cargo público. Antes de assumir as suas funções, será necessário passar pela diplomação. Esse procedimento oficializa sua condição de eleito perante o ordenamento jurídico. A diplomação não corresponde ainda ao início do mandato. Ela representa a etapa anterior à posse. Contudo, possui importância fundamental, porque certifica juridicamente o resultado das eleições e reconhece formalmente os candidatos vencedores. Todo o processo eleitoral é orientado por princípios relacionados à legitimidade, transparência, segurança jurídica e proteção da vontade popular. Cada fase contribui para assegurar que o resultado final seja compatível com os valores democráticos previstos pela Constituição. A confiança da sociedade depende do funcionamento adequado dessas etapas. Outro aspecto relevante é a interdependência entre as diversas fases do processo eleitoral. As convenções influenciam os registros de candidatura. Os registros influenciam a composição da disputa eleitoral. A votação gera os dados que serão utilizados na apuração. A apuração, por sua vez, fornece a base para a diplomação. Essa sequência demonstra que o processo eleitoral deve ser compreendido como um sistema integrado. Não se trata de um conjunto de atos isolados, mas de etapas conectadas entre si. A regularidade de cada fase contribui para a legitimidade do resultado final. Também é importante perceber que o processo eleitoral não existe apenas para definir vencedores. A sua função principal consiste em garantir que a escolha dos representantes ocorra dentro de parâmetros democráticos e juridicamente seguros. A proteção da vontade popular permanece como um objetivo permanente. A legislação eleitoral busca equilibrar eficiência administrativa e proteção dos direitos fundamentais. Por um lado, é necessário organizar eleições de grande complexidade. Por outro lado, é indispensável preservar garantias relacionadas à participação política e à legitimidade democrática. O processo eleitoral brasileiro envolve milhões de eleitores distribuídos por milhares de municípios. A realização coordenada de todas as etapas exige planejamento detalhado e atuação integrada de diversos agentes públicos. Essa dimensão torna ainda mais relevante a existência de regras claras e procedimentos bem definidos. Ao longo dos anos, o sistema eleitoral brasileiro passou por diversas transformações, destinadas a aperfeiçoar seus mecanismos de funcionamento. Mudanças tecnológicas, aprimoramentos legislativos e evolução institucional contribuíram para fortalecer a organização das eleições. O objetivo permanente continua sendo a proteção da legitimidade democrática. Entender as convenções partidárias, o registro de candidatura, a votação, a apuração e a diplomação permite visualizar o caminho percorrido pela vontade popular, desde a escolha dos candidatos até o reconhecimento formal dos eleitos. Essas etapas formam a espinha dorsal do processo eleitoral e garantem a transformação das escolhas dos eleitores em resultados jurídicos válidos. Se você quiser continuar aprofundando seus estudos sobre direito eleitoral, saiba que já existem vários outros vídeos sobre essa matéria aqui no canal. Quando esse vídeo aqui terminar, aproveite para explorar as playlists e continuar aprendendo o direito de forma organizada com os vídeos gratuitos que eu já preparei para você. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre novos caminhos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com quem também está estudando, buscando crescer e construindo um futuro melhor por meio do conhecimento. Agora eu quero conversar especialmente com você que está se preparando para concursos públicos ou pensa em começar essa caminhada. Talvez você ainda esteja tentando descobrir por onde estudar, ou talvez já tenha iniciado, mas sinta que as matérias de direito parecem complicadas demais e que o seu esforço não está trazendo o resultado que você esperava. Foi pensando exatamente nessas pessoas que eu desenvolvi o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Eu reuni em um único material aquilo que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei a estudar.
Um conteúdo organizado, com linguagem simples, voltado para quem quer aprender direito do zero, ou para quem já tentou estudar antes, mas ainda se sente perdido em meio a tantas leis, conceitos e disciplinas diferentes. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 livros digitais que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Você vai estudar conteúdos de direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário, processual e muitas outras disciplinas que aparecem repetidamente nas provas dos mais diversos concursos. Em vez de apresentar conteúdos enormes e difíceis de acompanhar, eu selecionei dentro de cada matéria os assuntos que mais caem em concursos. Assim você consegue concentrar o seu tempo no que realmente importa e construir uma base sólida sem ficar perdido em milhares de páginas de teoria. Todo o material foi escrito pensando em quem está começando. Eu usei uma linguagem leve, procurei explicar cada conceito de forma simples e acrescentei diversos exemplos ao longo dos capítulos. Quando você entende o motivo de uma regra existir e consegue visualizar como ela funciona na prática, aprender o direito deixa de ser uma tarefa pesada e passa a ser um processo muito mais natural. Muitas pessoas acreditam que não conseguem aprender direito porque não nasceram com facilidade para estudar. Eu mesmo já pensei algo parecido durante uma fase da minha vida. Lá atrás, quando eu estava na escola, eu era uma aluna normal, com as dificuldades de uma aluna comum. Ou seja, eu não era aquela estudante que tirava nota máxima em tudo. Pelo contrário, em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Então eu quero que você saiba que eu não estou falando com você de um lugar inalcançável. A grande mudança aconteceu quando eu entrei na faculdade de Direito e eu descobri uma forma de estudar que realmente funcionava para mim. Eu passei a compreender como organizar o conteúdo, como revisar, como memorizar e como construir conhecimento de forma consistente. O resultado foi completamente diferente. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Então, logo depois de me formar, eu já tomei posse como servidora pública. E isso não aconteceu porque eu era superdotada ou porque eu tinha alguma facilidade extraordinária. Aconteceu porque eu encontrei um jeito certo de estudar o direito. Hoje o meu objetivo é encurtar esse caminho para você. Ao longo de mais de 10 anos, eu já publiquei mais de 1000 vídeos ensinando o direito aqui no YouTube. Esse trabalho já ultrapassou 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui do YouTube. E durante todos esses anos, eu sempre recebi mensagens de pessoas dizendo que finalmente conseguiram entender assuntos que antes pareciam impossíveis. Foi essa mesma didática que eu coloquei dentro do Direito Básico para Concursos. Além dos 7 livros digitais, eu também disponibilizei um bônus exclusivo chamado Aprovação Acelerada. Nesse curso, você vai ter acesso a 7 aulas que mostram os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para estudar melhor, para criar uma rotina eficiente, para memorizar com mais facilidade, aprender leis e códigos de forma mais inteligente, manter o foco e desenvolver uma estratégia que acelere a sua preparação. No final, você terá um material completo para começar com segurança. De um lado, 7 livros digitais reunindo as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Do outro lado, 7 aulas mostrando como organizar os seus estudos e aprender com mais eficiência. É uma combinação pensada para ajudar você a construir conhecimento e evoluir de forma consistente. E existe um detalhe que muita gente percebe tarde demais. Não é apenas a falta de estudo que atrasa uma aprovação. Estudar do jeito errado também atrasa. Quando você passa meses decorando conteúdo sem entender a lógica do direito, você acaba esquecendo quase tudo pouco tempo depois. Isso gera desânimo, faz muita gente perder a confiança e, em alguns casos, até desistir do sonho do concurso público. Além disso, fazer inscrições para concursos sem ter construído uma base adequada significa investir tempo, energia e dinheiro antes da hora. Muito melhor do que repetir esse ciclo é investir primeiro na construção de um conhecimento sólido, para depois chegar às provas muito mais preparado e muito mais seguro. Eu quero lembrar também que a sua compra conta com o prazo legal de garantia de 7 dias. Você pode adquirir o material, fazer a leitura dos livros digitais, ler o quanto você quiser,
conhecer os materiais com calma e avaliar se esse conteúdo realmente faz sentido para você. Se você concluir que não era o que você esperava, a garantia prevista em lei protege esse período de teste. E eu faço questão de lembrar isso porque eu tenho muita tranquilidade em relação ao material que eu produzi e eu sei da qualidade do conteúdo que eu estou entregando. Então, se você decidiu aprender o direito de uma forma mais organizada e acelerar a sua preparação para concursos, basta acessar o primeiro link que está na descrição desse vídeo. É por esse link que você encontrará todas as informações sobre o direito básico para concursos. E antes de terminar, eu quero dizer mais uma coisa para você. Você já percebeu que a maioria das pessoas dificilmente assiste a um vídeo longo e cheio de conteúdo até esse momento? Se você continua aqui, isso revela algo importante sobre a sua forma de agir. Você é uma pessoa que busca conhecimento, que tem persistência e que está disposta a investir tempo para aprender. Essas características fazem muita diferença ao longo da preparação para concursos. Eu também aprendi durante todos esses anos ensinando o direito que quem acompanha os meus vídeos costuma ter algo em comum. São pessoas que valorizam o estudo, que procuram evoluir continuamente, que querem construir uma vida melhor e que desejam fazer a diferença de forma positiva no mundo. Eu acredito que esse tipo de atitude revela caráter, responsabilidade e vontade de contribuir positivamente com a sociedade. Por isso, se você decidir fazer parte do Direito Básico para Concursos, eu espero que você comece a leitura dos livros digitais o quanto antes. Quanto mais cedo você construir essa base, mais cedo você começará a perceber que muitas matérias deixam de parecer difíceis e passam a fazer sentido. Mas eu também quero deixar uma mensagem muito importante. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar absolutamente nada. Continue firme na sua preparação, da forma que foi possível para você hoje. O Direito Básico para Concursos é o caminho mais rápido para organizar os seus estudos, mas você também pode continuar aprendendo gratuitamente aqui no canal. Eu tenho centenas de vídeos e diversas playlists organizadas para ajudar você a estudar o direito de maneira simples. Se você assistir alguns vídeos todos os dias e mantiver uma rotina constante, em pouco tempo você vai perceber uma diferença muito grande no seu entendimento das matérias jurídicas. O importante é continuar aprendendo e não abandonar esse projeto que pode transformar a sua vida. E agora eu quero convidar você a assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar aqui para você. Aproveite esse conteúdo e escolha pelo menos mais um vídeo para assistir ainda hoje. Eu tenho certeza que cada novo conhecimento vai fortalecer ainda mais a sua preparação. Até!